Olá, meus amores, bom dia. Hoje é a nossa aula de História. Hoje, dia 11/2 de 2021, tá? História das páginas 250 a 254, tá bom, quinto ano? Então, vamos lá, sigam-me os bons. A formação dos primeiros estados. A prática da agricultura resultou no processo de sedentarização e no aumento populacional das aldeias. O crescimento das aldeias, por sua vez, deu origem às primeiras cidades que passaram a exigir formas de organização mais complexas. Sob a administração dos reis, essas cidades formaram sistemas de governo, dando origem aos primeiros estados. A administração dos primeiros estados da antiguidade envolvia o controle da população, da produção de alimentos, a cobrança de impostos e a construção de obras hidráulicas, como poços, canais de irrigação e represas. Os reis geralmente governavam sozinhos e o seu cargo era hereditário, impedindo a participação da população no poder político, e o estabelecimento de regras de convivência e a criação de leis também faziam parte das atribuições do Estado. O que é o hereditário? Que é transmitido de pai para filho. O papel do Estado na atualidade. A organização política dos estados passou por muitas transformações ao longo da história. Atualmente, na maioria dos países, sua principal função é a de garantir o bem-estar da população. No Brasil, por exemplo, o Estado é governado por representantes escolhidos pela população por meio do voto, e o governo é dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, que atuam em conjunto para organizar a sociedade. Vamos aqui na página 251, a gente tem atividades, tá? Que diz o seguinte: explique a relação entre o processo de sedentarização e os rios que aparecem no mapa da página 249. Para isso, a gente tem que olhar aqui o mapa da 249, tá? E aí, acompanhem comigo. O processo de sedentarização dependeu dos rios para acontecer, pois eles favoreceram o abastecimento da água para a agricultura e para o consumo humano e dos animais. Além disso, os rios eram aproveitados para as práticas de pesca e como via de transporte de embarcações. Cite quais eram as principais funções dos primeiros estados: controle de produção de alimentos, cobrança de impostos, construção de obras hidráulicas, estabelecimento de regras de convivência e criação de leis. Terceira questão. Leia o texto e responda às questões. As leis surgiram para disciplinar o comportamento dos homens a partir do momento em que a convivência em grupo tornava os conflitos muito frequentes e difíceis de administrar. Para que a comunidade pudesse continuar existindo e todos fossem capazes de desfrutar das vantagens que ela proporcionava, foi preciso que se estabelecessem regras estipulando os direitos e deveres de todos. Por exemplo, a proibição de roubar ou matar, ou a obrigação de pagar impostos para que fosse possível construir bens de uso comum, como as estradas, pontes, as praças e os mercados, as escolas e os hospitais. Então, de acordo com o texto, por que as leis surgiram? Para disciplinar o comportamento dos homens e estipular os direitos e deveres de todos. Quais são os principais conjuntos de leis do Brasil na atualidade? Quais são? Se necessário, faça uma pesquisa para responder a questão. Então, a Constituição Federal e o Código Penal. Página 252 tem assim, o Estado e práticas religiosas. A religiosidade ocupava lugar central entre os povos antigos, exercendo influência sobre diversos aspectos dessas sociedades, como as relações sociais, as decisões políticas, as produções artísticas e a maneira como os fenômenos naturais eram percebidos. Entre os povos antigos não havia separação entre religião e Estado. O poder político era fundamentado no poder religioso, ou seja, a estrutura do poder e as decisões políticas eram justificadas por meio da religião.
No Antigo Egito, por exemplo, os poderes administrativo, judicial e religioso estavam nas mãos dos faraós, que eram considerados divindades. Assim, suas vontades jamais deviam ser questionadas. Os sumérios, que habitavam a região da Mesopotâmia, atual Iraque, consideravam os reis os representantes dos deuses na terra. Desse modo, antes de tomar decisões importantes, eles costumavam pedir auxílios aos deuses. Natureza e religiões. Em sua maioria, os povos da antiguidade acreditavam em diversos deuses, ou seja, eram politeístas. De modo geral, os deuses eram vistos como seres poderosos responsáveis pela criação do universo, pela vida e pela morte, por controlar os fenômenos naturais e o destino dos seres humanos. No entanto, os deuses antigos estavam longe de ser considerados perfeitos. Diversas características humanas lhes eram atribuídas, inclusive capacidade de ter sentimentos, como a inveja e a raiva. Uma colheita ruim costumava ser interpretada como um sinal de insatisfação divina. Como os povos antigos tinham uma grande dependência da natureza, era comum haver divindades relacionadas à chuva, ao sol e à terra, por exemplo. Assim, para obter boas colheitas, as pessoas procuravam agradar os deuses com festas e oferendas e orações. Aqui é a Perséfone, tá, pessoal? Página 254. Nós temos atividades. Então, vamos lá. A religiosidade era importante para os povos da antiguidade? Justifique sua resposta. Sim. A religiosidade era importante para os povos da antiguidade porque exercia influência sobre as relações sociais, as decisões políticas e as produções artísticas e a maneira como os fenômenos naturais eram percebidos. Leia o texto a seguir e responda as questões. A religião suméria revelou-se tão poderosa que sobreviveu por 3 milênios, influenciando de modo marcante os inúmeros povos que ocupavam a Mesopotâmia. Parte da força dessa religião estava na grande diversidade de deuses. O panteão sumério contava com mais de 3.000 divindades. A natureza e todas as atividades humanas eram presididas por seus próprios deuses e deusas. A chuva, o sol, a lua, a vegetação, tudo possuía sua divindade específica. Os deuses não eram considerados iguais. Os mais importantes formavam um quarteto que controlava o que os sumérios acreditavam ser 4 principais domínios da natureza: o céu, o ar, a terra e a água. De acordo com a religião suméria, quais elementos da natureza eram controlados por deuses? O céu, o ar, a terra e a água. Os deuses sumérios mais importantes estavam ligados à natureza. Em sua opinião, por que isso acontecia? Por quê? Porque os povos antigos tinham pouco controle sobre a natureza e os fenômenos naturais tinham grande relevância para a produção de alimentos. Meus amores, por hoje é só. Amanhã nós temos português, artes e também temos a recreação, tá certo? Não esqueçam também de começar a leitura, pessoal, do paradidático, certo? Qual é o paradidático que vocês vamos começar a estudar? Carta Errante, Avó Atrapalhada e Menina Aniversariante. Já podem começar a fazer a leitura desse livro. Ok, meus amores? Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.